O ano é 1948. E o mundo já sabe das práticas fascistas do partido que viria a se tornar o Likud nos dias de hoje, sob a batuta de Benjamin Netanyahu. Sim, em 48 o mundo já sabia e simplesmente nada fez para conter essa sanha desse partido de Netanyahu. Marquem o que eu tô falando e vamos ler um documento histórico agora, tá? Tá aqui. Carta de Albert Einstein ao The New York Times. Ela data de 4 de dezembro de 1948, falando sobre o Partido da Nova Palestina. Visita de Menahem Begin e objetivos do movimento político discutidos. Ele está falando do líder desse partido que esteve fazendo uma tour nos Estados Unidos nessa época para farmar prestígio para a construção da sua eleição. Dedo no like, ajudem a espalhar. Isso aqui é um documento histórico, tá, gente? Esse documento é assinado por Albert Einstein, Hannah Arendt e outros intelectuais da época, tá? Eu não posso, infelizmente, aumentar o zoom, mas eu vou ler para vocês na íntegra, tá? Aos editores do The New York Times. Entre os fenômenos políticos mais perturbadores dos nossos tempos está o surgimento do recém-criado Estado de Israel do Partido da Liberdade, Tnuat Harelut, o nome dele. Coincidência, né? Partido da Liberdade, Partido Liberal, PL. Só tô citando a coincidência curiosa, tá? Um partido político intimamente relacionado em sua organização, métodos, filosofia, política e apelo social aos partidos nazista e fascista. Foi formada a partir dos membros e seguidores do antigo Irgun Zvi Leumi, uma organização terrorista de direita e chauvinista na Palestina. A atual visita de Menahem Begin, líder desse partido, aos Estados Unidos, é obviamente calculada para dar a impressão de apoio americano ao seu partido nas próximas eleições israelitas e para cimentar laços políticos com elementos sionistas conservadores nos Estados Unidos. Vários americanos de renome nacional emprestaram seus nomes para saudar a visita. É inconcebível que aqueles que se opõem ao fascismo em todo o mundo, se corretamente informados sobre o historial político e as perspectivas do Sr. Begin, possam acrescentar seus nomes e apoio ao movimento que ele representa. Tá? Antes que danos irreparáveis sejam causados por meio de contribuições financeiras, manifestações públicas em nome de Begin e na criação da Palestina da impressão de que um grande segmento da América apoia fascistas em Israel, o público americano deve ser informado sobre o histórico e os objetivos do Sr. Begin e seu movimento. Oi, Bela. Boa noite. Boa noite, meu amor. Dorme com Deus, tá? Eu tô colocando aqui para vocês destacado um link para um abaixo-assinado online que foi lançado agora há pouco. lulatemrazão.com. Precisamos manifestar apoio à fala do Lula nesse momento, tá? Vai ficar fixado aqui a live inteira. As confissões públicas do partido de Begin não servem de guia para o seu verdadeiro caráter. Hoje falam de liberdade, democracia e anti-imperialismo, enquanto até recentemente pregavam abertamente a doutrina do Estado fascista. É nas suas ações que o partido terrorista trai o seu verdadeiro caráter. A partir de suas ações passadas, podemos julgar o que se espera que faça no futuro.
Ataque à aldeia árabe. Um exemplo chocante foi o seu comportamento na aldeia árabe de Deir Yassin. Essa aldeia, fora das estradas principais e rodeada por terras judaicas, não participou na guerra e até lutou contra bandos árabes que tentaram usar a aldeia como base. No dia 9 de abril, The New York Times, bandos terroristas atacaram esta pacífica aldeia, que não era um objetivo militar nos combates, mataram a maioria dos seus habitantes, 240 homens, mulheres e crianças, e mantiveram alguns deles vivos para desfilar como cativos pelas ruas de Jerusalém. A maior parte da comunidade judaica ficou horrorizada com o feito, e a agência judaica enviou um telegrama de desculpas ao rei Abdullah na Transjordânia. Mas os terroristas, longe de se envergonharem de seu ato, orgulharam-se desse massacre, divulgaram-no amplamente e convidaram todos os correspondentes estrangeiros presentes no país a verem os cadáveres amontoados e a destruição geral em Deir e assim. Gente, isso aqui é de um peso. Isso aqui é uma coisa tão triste, tão chocante. E eles fazem sem o menor pudor. E eles continuam fazendo sem o menor pudor. É importante que a gente entenda que isso que está acontecendo agora nada mais é que um repeteco histórico do que já aconteceu nessa região. É muito triste o que está acontecendo aqui nesse momento. Seguindo. O incidente de Deir Yassin exemplifica o caráter e as ações do Partido da Liberdade. Dentro da comunidade judaica, pregaram uma mistura de ultranacionalismo, misticismo religioso e superioridade racial. Ora, que coincidência, não é mesmo? Tal como outros partidos fascistas, eles têm sido usados para quebrar greves e têm eles próprios pressionados para a destruição de sindicatos livres. Em seu lugar, propuseram sindicatos corporativos segundo o modelo fascista italiano. Vocês percebem alguma coincidência com o nosso próprio modelo de sindicato, gente? Não é à toa, tá? Vargas era um entusiasta do Partido Fascista. Não se esqueçam. Teve muitos avanços na era Vargas? Teve muitos avanços. Mas é importante ressaltar que um dos grandes retrocessos que nós tivemos foi justamente o estabelecimento de sindicatos corporativos. Sindicatos por empresa, por categoria profissional. Sindicatos por cidade. Isso aqui fragmentou a união da classe trabalhadora no Brasil, tá? Isso é projeto. Tu cria um sindicato fraco e naturalmente acomodado ao Estado, especialmente quando tu cria o imposto sindical. É daí que surge a lenda do sindicato pelego que até hoje se fala, tá? Isso aqui não é uma coincidência à toa, não. Isso aqui foi inspirado, tá? O modelo brasileiro. Durante os últimos anos de violência anti-britânica esporádica, os grupos IZL e Stern inauguraram um reinado de terror na comunidade judaica palestina. Professores foram espancados por falarem contra eles. Adultos foram baleados por não deixarem seus filhos se juntarem a eles. Através de métodos gangster, espancamentos, quebras de janelas e roubos generalizados, os terroristas intimidaram a população e cobraram pesados tributos. O povo do Partido da Liberdade não participou nas conquistas construtivas na Palestina. Eles não recuperaram terras, não construíram assentamentos e apenas prejudicaram a atividade de defesa judaica. Os seus tão divulgados esforços de imigração foram minuciosos e dedicados principalmente a trazer compatriotas fascistas. Discrepâncias observadas. As discrepâncias entre as ousadas afirmações agora feitas por Begin e o seu partido e o seu registro de desempenho passado na Palestina não trazem a marca de um partido político comum. Esta é a marca inconfundível de um partido fascista para quem o terrorismo contra judeus, árabes e britânicos e a deturpação são meios e um Estado líder é o objetivo. À luz das considerações anteriores, é imperativo que a verdade sobre o Sr. Begin e o seu movimento seja divulgada nesse país.
É ainda mais trágico que a liderança superior do sionismo americano se tenha recusado a fazer campanha contra os esforços de Begin, ou mesmo a expor aos seus próprios eleitores os perigos para Israel decorrentes do apoio a Begin. Os abaixo-assinados, portanto, utilizam esse meio para apresentar publicamente alguns fatos importantes relativos a Begin e seu partido, e de exortar todos os envolvidos a não apoiarem esta última manifestação do fascismo. Quem dera essa fosse realmente a única manifestação do fascismo, né, gente? Quem dera. Assinam esta carta Hannah Arendt, Albert Einstein e praticamente uma tropa de intelectuais judeus da época, tá? Aqui tem gente da imprensa, tem gente da ciência, tem gente da comunicação, tem gente de todos os campos, da academia, tá? Que assinaram esse documento de 2 de dezembro de 1948. Tá? O documento original tá aqui, ó, o microfilme dele, ó. Esse aqui é o microfilme do documento. Então, assim, esse é um processo histórico desse partido que hoje é o Likud, tá? É um processo histórico. E é importante a gente ter noção disso para trazer para a realidade o fato de que a fala do Lula não estava errada. A fala do Lula estava coberta de razão, gente. Então, assim, isso aqui é fundamento para todo mundo que quiser debater sobre a fala do Lula que está dizendo que está relativizando o nazismo, pipipopopó. Tá? Os próprios que viviam naquela época do nazismo já faziam esse paralelismo. Tá? Tá aqui no arquive.org esse microfilme. Vocês podem usar o tradutor do Google que ele fica com esse texto perfeito como eu li. Tá? Não tem nenhum erro ali. Tá tudo certinho.